Pergunta número 9. É verdade que tinha uma arma escondida em frente à casa da sua ex-companheira com a intenção de matar o polícia, o agente da autoridade, caso ele aparecesse por lá? Sim. Pergunta número 10. Quando disparou sobre a mãe da sua ex-companheira, tinha a intenção de a matar? Não. Pergunta número 11. É verdade que quando disparou sobre a mãe da sua ex-companheira fugiu sem lhe prestar auxílio? Sim. Pergunta número 12. É verdade que tem ido ao cemitério visitar a campa da mãe da sua ex-companheira para lhe pedir perdão? Sim. Pergunta número 13. Arrepende-se de todos os delitos que cometeu? Sim. Terminou então o questionário. Neste momento vou pedir então ao José António que liberte o Vítor do dispositivo, que o liga ao polígrafo, ao detector de mentiras. O José António vai conferir então os resultados daquilo que foi obtido aqui no estúdio e analisar com aqueles que foram obtidos durante o teste da tarde. E muito rapidamente teremos aqui então o resultado daquilo que obtivemos. Vítor, como é que se sente? Bem. Bem? Bem. Acha que correu bem o teste? Eu acho que bem, estou tranquilo. Não omiti nada. Disse aquilo que era pura verdade e nada mais. Nada mais. Vítor, achei, das várias experiências que aqui tivemos, achei que respondeu de uma forma um bocadinho rápida demais, um bocadinho precipitado, mas vamos ver o resultado do que vou já chamar o José António, dizem-me que já temos então os resultados prontos e o José António vem já trazer os resultados do que acabamos de obter com esta máquina ultrassensível. Uma máquina que tem um grau de fiabilidade elevadíssimo. Peço então ao José António que entre então e que me traga o resultado então das... Temos então aqui então na minha mão os cartões com a leitura que o polígrafo fez das reações do Vítor durante o questionário que efetuámos aqui. Preparado? Sim, sim, sim. À pergunta: é verdade que quando estava no carro próximo do banco se deu conta que os seus julgo que tenho que voltar para uma outra pergunta. Exatamente, peço desculpa. Pergunta então número 1. À pergunta: antes do episódio que o condenou a 9 anos de prisão, já tinha ameaçado alguém com armas de fogo? Não. Eu agora faço aqui a leitura, Vítor. O Vítor respondeu não. E o Vítor mente. Sí, encontramos signos trazados significativos de decepción, de engaño, miente. Portanto, há registro de decepção e de engano. Pergunta número 2. Além do assalto em que participou como turista, colaborou em alguns dos outros assaltos de que foi acusado? O Vítor respondeu não. E o polígrafo afirma que o Vítor diz a verdade. À pergunta: é verdade que quando estava no carro, próximo do banco, se deu conta que os seus acompanhantes se preparavam para fazer um assalto e mesmo assim decidiu esperar por eles? O Vítor respondeu sim. E o Vítor diz a verdade. Pergunta número 4. Cometeu algum delito pelo qual não tenha sido condenado? O Vítor respondeu não. E o polígrafo diz que o Vítor Miente. mente. À pergunta: alguma vez recebeu dinheiro proveniente dos mais de 30 assaltos à mão armada de que foi acusado? O Vítor respondeu não. E o Vítor diz a verdade.
que viene a confirmar el resultado de la pregunta anterior. No participó en los asaltos. Portanto, o José António confirma que o Vítor não participou. Segundo o relato da máquina, não participou nos assaltos. Solamente en aquella ocasión que... Somente na ação da condução. À pergunta, é verdade que tinha uma arma escondida em frente à casa da sua ex-companheira com a intenção de matar o polícia caso ele aparecesse por ali? Vítor respondeu sim. E o polígrafo afirma que o Vítor diz a verdade. Lo que confirma el hecho de que es un hombre vengativo, llegado el momento, puede ser vengativo y violento. O polígrafo confirma então, segundo a leitura do José António, que é um homem vingativo, o Vítor, e que, em função do momento, pode ser violento. Tradução daquilo que o José António acabou de dizer. À pergunta quando disparou sobre a mãe da sua ex-companheira, tinha a intenção de a matar? Vítor respondeu não. E o polígrafo afirma que o Vítor diz a verdade. En definitiva, fue algo parecido a un accidente. Esta ação foi, portanto, muito parecido com aquilo que se poderia designar como um acidente. É o que descodifica o José António. À pergunta, é verdade que quando disparou sobre a mãe da sua ex-companheira fugiu sem lhe prestar auxílio? O Vítor respondeu sim. E o polígrafo diz que o Vítor diz a verdade. Porque para él su vida está antes que la de los demás. Porque a sua vida está acima da vida dos outros, dos demais, não é? À pergunta, é verdade que tem ido ao cemitério visitar a campa da mãe da sua ex-companheira para lhe pedir perdão? O Vítor respondeu sim. E o polígrafo diz, confirma que o Vítor diz a verdade. Sentimiento de culpa. Sentimento de culpa. Portanto, vou agradecer ao José António. Não sei se o José António quer fazer alguma consideração sobre aquilo que acabamos de ouvir. Pues Víctor tiene doble personalidad. Tem dupla personalidade, o Vítor, na sua opinião. Por una parte, cuando todo funciona como él quiere, es un hombre normal. Pero cuando las cosas se salen de lo que él acepta, se bloquea y puede llegar a ser violento. Muito obrigada. Peço então que o José António saia. Muito obrigada. Vítor, então, depois deste veredicto da máquina, Pronto, é assim. Como é que se sente? Eu sinto-me um bocado baseado, decepcionado com isto porque nunca ameacei ninguém com arma nenhuma. Verbalmente sim, mas com arma jamais. Podia ameaçar verbalmente, porque é assim. Eu sou uma pessoa, como o senhor diz... vingativo e colérico? Eu não sou vingativo. Eu sou uma pessoa que gosto das coisas diretas, gosto de respeitar os demais, gosto de me respeitar a mim. E sou uma pessoa que, eu para fazer alguma coisa que esteja fora do normal, é preciso fazerem muita coisa, aguento bastante, para depois entrar em ação. Sou capaz de o fazer num momento de angústia, um momento de raiva, sou capaz de fazer qualquer coisa. Agora, por exemplo, houve casos concretos, depois de eu ter saído do estabelecimento prisional do Pinheiro da Cruz, fui uma pessoa, ao longo dos anos, no estabelecimento prisional, tive sempre funções com responsabilidade. Estava do bar, não é? Fui auxiliar. Vítor, eu peço desculpa de interromper. Gostava de o confrontar aqui com uma coisa que o José António disse sobre si, que tem uma dupla personalidade, ou seja, que é um homem que vive, enfim, dentro das regras, mas no momento em que as coisas
não são exatamente como deseja ou como está nos seus planos, que realmente pode mudar um bocadinho e transformar-se em outra pessoa, concorda ou não? Não, eu digo que não. Eu não digo que não. Eu não digo que não. Quer dizer, quem não se sente não é de boa gente. É assim, eu ao longo da minha vida, as pessoas que me conhecem, e por isso eu vim aqui também por causa disso, que eu sempre defendi as injustiças e o abuso de poder. E quando entra alguma coisa nesse sentido, eu entro lá, não tenho problema nenhum. E sou capaz de fazer qualquer coisa para defender isso. Isso não tenha dúvidas. Agora, agarrar e ter um problema com alguém e mais tarde fazer mal, eu sou incapaz. Porque ao fim do espaço de um dia... Em todo o caso, Vítor, a máquina provou, portanto, que os crimes que disse... Uma pessoa que é vingativa é uma pessoa portanto, que lhe fazem mal e que ele enrola isto dentro e depois vai fazer mal mais tarde. Esconder uma arma no punhal à espera do momento adequado para disparar sobre alguém não é com certeza de alguém que seja muito capaz. Mas eu quero responder a isso, porque depois queria sublinhar uma coisa. Sim, eu vou responder. É assim, esse senhor prendeu-me e os senhores têm aí, no dia 7 de Abril, tem a minha fotografia aí, com a chapa aqui no peito. No peito, a chapa no dia 7 de Abril, e o crime foi cometido no dia 2 de Março. Eles prenderam-me, fizeram de mim gato de sapato, foram 20 e tal agentes da autoridade, armados até aos dentes, não sei o porquê, ia tranquilo da vida, mandaram-me ir ali e eu fui. Eu vi eles a fazer que estavam a lavar os carros num sítio onde era proibido. Se eu quisesse, eu ia-me embora, não parava. Parei, ri-me quando eles me prenderam e pergunto o porquê. Ficaram-me lá com umas joias que eu tenho, que ainda lá estão, foram perdidas para o Estado, dizem eles, ficaram com o dinheiro, que era o meu, e fizeram ali, riram-se. E depois o problema que foi depois deles irem dizer à minha companheira, dizer coisas que eu tinha feito, e a senhora vê, e casos que eu roubei uma associação criminosa, detenção de armas proibidas. Eu gostava que essa gente me dissesse a mim: Vítor, eu detive-te uma arma em tal sítio. Não há ninguém neste mundo que tenha 57 anos. O que eu queria sublinhar é que aquilo a que se propôs, e pela razão pela qual esteve aqui hoje à noite, a máquina confirmou as suas declarações. Sim. Ou seja, quando diz que não participou nos tais assaltos, nos 30 assaltos à mão armada, aquilo de que foi acusado e pelos quais, por esses crimes, esteve 6 anos na prisão, a máquina acabou de confirmar que, de facto, estava inocente. Sim, mas é assim, não só isso, porque eu fui acusado, a senhora vê aí os registros criminais que tenho 14 ou 13 boletins criminais. Mas, Vítor, concordará que fez muita coisa fora da lei, ou não? Não. Não? Eu vou explicar o que eu fiz fora da lei. Eu vou explicar o que eu fiz fora da lei. A única coisa que eu fiz fora da lei foi a documentação na Bélgica e naquelas alturas que eu comprava as coisas no Luxemburgo, pronto, comprava tudo o que aparecesse. Mas comprava coisas roubadas, isso é Mas eu não sabia se era roubado, não era. Eu não posso... Dona Júlia, é assim, naquela altura a recepção não era condenável. Vender coisas falsas, ou documentos falsos, não é ilegal? Eu não estou a dizer o contrário. Eu não estou a dizer o contrário, mas era também a meu proveito, porque eu tinha que ir à França, tinha que ir a outro lado e tinha que... Vítor, muito obrigada por ter vindo. O polígrafo já esteve ao seu serviço. Agradeço ter estado aqui connosco esta noite. Está na altura de nos despedirmos. O Vítor foi confirmado inocente dos crimes que desejava provar a sua inocência esta noite. Peço um aplauso para ele. Muito obrigada. Posso e tenho de despedir, Vítor. Tenho que agradecer, dizer boa noite aos nossos espectadores e desejar voltar numa próxima oportunidade. Boa noite, até lá.